Filho, hoje não é um dia qualquer. Este é o momento em que minha voz atravessa os céus para alcançar seu coração. Você não está aqui por acaso. Antes mesmo de nascer, eu escrevi este instante em minha mão. Isaías 49:16. Cada palavra que você ouvirá agora é uma semente de libertação que germinará em milagres. Não feche os ouvidos. Não desvie o olhar. Este alerta é o meu clamor para salvá-lo do abismo que tenta engolir sua esperança. Fique comigo até o final, pois o Espírito Santo não para de chamar seu nome. E há algo que precisa ser revelado agora, algo que mudará sua história para sempre. Ouça. Há uma porta diante de você que só será aberta hoje. Se você fechá-la, perderá a provisão que preparei para este tempo. Mas se derrotar a distração e se apegar a cada sílaba desta mensagem, cadeias que o perseguem há décadas se quebrarão. Sim, estou falando daquela dor que você esconde, daquela dívida que o sufoca, daquela traição que ainda sangra. Neste exato momento, anjos estão posicionados ao seu redor, segurando as chaves que destravam o que parecia impossível. Mas você precisa ouvir até o fim. Por quê? Porque o inimigo sabe que se você receber esta palavra, seu deserto vai florescer e ele fará de tudo para roubar sua atenção. Não permita. Você sente isso? Há um tremor no ar. É o Espírito Santo invadindo seu espaço para lhe entregar uma ordem direta do trono. Pare de adiar o encontro com minha voz. Você já perguntou por que certas orações não são respondidas? Por que a ansiedade insiste em dominar suas noites? É porque há uma condição para acessar minha promessa. Você precisa abrir a porta. E hoje eu bato não apenas com amor, mas com urgência. Não há mais tempo para hesitar. A tempestade que você enfrenta não é um acidente. É um sinal de que estou remodelando seu caráter para suportar a bênção que virá. Veja com meus olhos. Há um homem na Bíblia chamado Lázaro, João 11. Ele estava morto há 4 dias quando cheguei. Todos duvidaram, mas eu ordenei. Tirai a pedra. Por quê? Porque a pedra simboliza o que você insiste em carregar sozinho. O medo, a vergonha, a autossuficiência. Hoje digo a você, tire a pedra. Remova o que bloqueia minha voz. Abra a porta do seu coração, mesmo que esteja em frangalhos. Enquanto você lê estas palavras, estou batendo, não com condenação, mas com promessa. Se você abrir, entrarei e farei morada em seu caos. Entenda a urgência. O relógio profético está acelerado. O que leva anos para o homem, eu faço em um dia. 2 Pedro 3:8. Aquela cura que você tanto precisa, a reconciliação familiar, o projeto engavetado, tudo está prestes a ressuscitar. Mas você precisa crer que minha voz é mais poderosa que o diagnóstico médico, mais real que a conta negativa no banco, mais forte que a depressão que tenta calar seu louvor. Declare agora: Espírito Santo, eu abro todas as portas. Fala, Senhor. Não subestime esta palavra. Há alguém lendo esta mensagem e sentindo um calor no peito. É minha unção quebrando o gelo da desesperança. Outro está com lágrimas nos olhos, porque o Espírito Santo acabou de tocar na ferida que ninguém conhece. Eu sei tudo. Sei quantas vezes você quis desistir, quantas noites chorou perguntando: Deus, onde você está? Pois hoje revelo. Eu estava nos bastidores, preparando o cenário para seu milagre. A mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:25-34, tocou minha veste no momento certo. Após 12 anos de fracasso, ela não esperou mais um dia. Você também não pode esperar. Esta é a chave. Sua resposta a esta mensagem determinará o próximo capítulo de sua vida. Se você a ignorar, continuará lutando sozinho. Mas se a receber como uma ordem direta do céu, verá portas se abrindo sem explicação humana. Por exemplo, um emprego surgirá do nada. Um relacionamento será restaurado. Uma doença recuará. Por quê? Porque quando você obedece ao chamado do Espírito Santo, eu assumo o controle das batalhas. Olhe para suas mãos. Elas estão tremendo. É minha glória pressionando você a tomar uma decisão. Não se acostume com a dor. Não normalize o desespero.
Há um novo nível esperando você, mas para alcançá-lo, precisa fazer algo hoje. Entregue-me o controle. Abra mão da necessidade de entender meus métodos. Como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, Hebreus 11:8, eu o chamo para confiar no invisível. Agora preste atenção. Esta palavra é um ponto de virada espiritual. O diabo tentará fazê-lo duvidar dela. Ele sussurrará: isso não é para você. Mas eu declaro: é para você sim. Para você que se sente esquecido, para você que acredita ter ultrapassado o limite da minha graça, para você que carrega culpas antigas. Ouça, nada em seu passado pode cancelar meu chamado para seu futuro. Ainda que suas falhas sejam grandes, minha misericórdia é maior. Salmo 103:11. Finalmente, receba esta promessa. A partir de hoje, toda porta que você abrir para mim, eu abrirei portas que nenhum homem poderá fechar. Apocalipse 3:8. Se você der um passo de fé agora, seja orando, seja compartilhando esta mensagem, seja chorando de arrependimento, eu entrarei em sua situação com fogo consumidor. Secarei rios de vergonha, despedaçarei gigantes de medo e farei de você um testemunho vivo de que o Deus que bate a porta é o mesmo que transforma desertos em jardins. Não perca este momento. Esta é a hora de dizer: Senhor, eu abro a porta, assume o controle. Filho, inclina-me o ouvido agora. Antes que você fale, eu já conheço o gemido da sua alma. Sei que há noites em que você se vira no leito, perguntando se alguém vê o peso que carrega, aquela ansiedade que aperta seu peito ao amanhecer, aquele medo que sussurra: e se tudo der errado? Sim, ouço até o que você não consegue nomear. Cada lágrima que escorre em silêncio, cada grito abafado pelo travesseiro, cada dúvida que rói sua fé. Nada disso passa despercebido por mim. Você não está sozinho, nem mesmo por um segundo. Veja, há uma guerra dentro de você. De um lado, sua fé tenta se agarrar às minhas promessas. Do outro, a realidade crua que você enxerga. Contas sem pagar, relacionamentos despedaçados, orações que parecem ecoar no vazio. Você se pergunta: por que Deus não age? Filho, eu ouvi cada um desses questionamentos. Até o seu silêncio, quando as palavras se esgotam, é uma oração para mim. Não pense que me afasto quando você chora. Pelo contrário, é no vale das sombras que caminho mais perto de você. Salmo 23:4. Olhe para Elias. Após uma vitória esmagadora no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto, pedindo para morrer. 1 Reis 19:4. Você já se sentiu assim? Triunfante em público, mas despedaçado em secreto. Elias gritou: chega, Senhor! E sabe o que fiz? Não o julguei. Enviei um anjo para assar pão ao seu lado, para tocá-lo suavemente e dizer: levanta e come, porque a jornada é longa. Filho, hoje estou fazendo o mesmo por você. Este momento é o seu pão no deserto. Minha resposta não virá como um furacão, mas como um sussurro que restaura sua força para seguir. Você se sente esquecido? Como Hagar, que chorou no deserto, achando que seu filho morreria de sede. Gênesis 21:16. Mas eu abri seus olhos para ver o poço que já estava ali. Você está em um deserto agora, mas o poço existe. A provisão não virá apenas no futuro, está escondida exatamente onde você está. Por isso insisto, não pare de caminhar. Cada passo que você dá em meio à dor está cavando o lugar de onde jorrará água viva. Entenda isto. Sua angústia não é um sinal de fraqueza espiritual. Meus melhores guerreiros passaram por isso. Davi, um homem segundo o meu coração, escreveu: por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42:5. Paulo, o apóstolo, confessou: temos sido oprimidos de toda maneira, segundo Coríntios 4:8. Mas em cada crise, eu plantei uma semente de glória. A pressão que você sente não é para destruí-lo, é para moldá-lo em um vaso de honra. Você teme o futuro? Ouça os seus pensamentos. E se eu falhar? E se nunca sarar? E se eu perder tudo? Filho, deixe-me contar um segredo. Eu já estou no seu amanhã.
Enquanto você se debate com incertezas, eu já preparei graça para cada desafio. Ainda que você tropece, minha mão o segurará. Ainda que chore, minha paz o envolverá. Ainda que duvide, minha fidelidade não depende de seus sentimentos. Você é minha criação e nada, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, poderá separá-lo do meu amor. Romanos 8, 38, 39. Veja suas mãos. Elas estão tremendo. É o peso da culpa que você carrega. Aquela escolha errada, aquela palavra dura, aquela oportunidade perdida. Você acha que manchou seu destino. Mas ouça, meu sangue é mais forte que qualquer erro. Na cruz, eu não apenas perdoei seu passado, apaguei a dívida eterna. Você não precisa mais se esconder. Como fiz com Pedro, que me negou 3 vezes, estou restaurando seu chamado exatamente onde você fraquejou. Você se sente incompreendido? Como José, jogado na cova pelos próprios irmãos, Gênesis 37, 24. Anos de injustiça, calúnia e solidão. Mas veja, eu estava escrevendo uma história maior. Cada ferida que José suportou o preparou para salvar nações. Filho, sua dor atual não é o capítulo final. É o prólogo de um propósito que impactará gerações. As lágrimas que você derrama hoje estão regando futuros que ainda não pode imaginar. Sua pergunta mais profunda: Deus, por que permite tanto sofrimento? Eu respondo com a cruz. Meu próprio filho gritou: por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Ele entende sua angústia mais do que qualquer ser humano. Mas naquela hora escura, eu estava tramando a maior vitória da história. Seu sofrimento não é em vão. Assim como a cruz precedeu a ressurreição, sua prova precederá uma glória que ofuscará toda dor. Agora preste atenção. Há algo que você precisa ouvir neste exato instante. Sua fraqueza não me decepciona. Na verdade, é em sua vulnerabilidade que minha força se torna perfeita. 2 Coríntios 12, 9. Você não precisa fingir ser forte para mim. Traga-me suas rachaduras e eu as preencherei com ouro. Kintsugi. Traga-me seus cacos e farei deles um mosaico que conta uma história de redenção. Veja o lírio do campo, Mateus 6, 28. Ele não se esforça para florescer, não controla o sol ou a chuva, apenas cresce onde foi plantado. Você também, filho. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Deixe-me ser Deus em sua situação. Abra mão da necessidade de entender meus caminhos. Como Jó, que nunca recebeu explicações, mas no fim pôde dizer: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42, 5. Finalmente guarde isto. Não há profundidade de angústia que minha graça não possa alcançar. Se você está no fundo do poço, saiba que eu desço até lá. Se está perdido na névoa, eu sou a bússola. Se seu coração está em pedaços, eu sou o cola. Não importa quão longe você se sinta, minha voz está aqui agora nesta mensagem para provar que nunca o deixei. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Isso é minha vida sustentando você. Enquanto você lê estas palavras, estou soprando sobre suas feridas. A cura já começou. Filho, enquanto você se desespera perguntando onde está Deus, eu estou nos bastidores da sua história, tecendo fios de milagre que seus olhos ainda não podem enxergar. Cada silêncio que você interpreta como abandono é, na verdade, o som da minha mão movendo peças no tabuleiro do impossível. Você acha que estou distante? Veja com meus olhos. Na mesma hora em que você chorou no banheiro, eu descia para confrontar o espírito de ansiedade que rouba seu sono. Quando você achou que estava sozinho na sala de espera do hospital, eu ordenava a meus anjos que preparassem o relatório médico que surpreenderá os doutores. Enquanto você contava os minutos de angústia, eu contava os dias para liberar sua vitória. Lembre-se de Esther. Antes que ela fosse coroada rainha, eu já havia colocado seu tio Mardoqueu no lugar certo para ouvir o plano de Amã. Esther 4:14. Tudo parecia um acaso, mas cada passo foi minha estratégia. Assim como Esther, você não está em sua posição atual por acidente. Aquele emprego que parece insignificante, aquele bairro onde você mora,
até aquela pessoa difícil que cruzou seu caminho, tudo faz parte de um quebra-cabeça que eu mesmo estou montando. Você vê apenas uma peça, mas eu vejo o quadro completo. Um futuro onde sua fé será recompensada publicamente. Você questiona: por que tantos obstáculos? Entenda, não estou testando sua força, mas revelando minha fidelidade. Quando os israelitas estavam encurralados pelo Mar Vermelho, acreditavam que eu os havia esquecido. Mas nas trevas daquela noite, eu soprava um vento que abriria um caminho seco no meio do caos. Êxodo 14, 21. Hoje, o mesmo vento está soprando sobre sua vida. A pressão que você sente não é para esmagá-lo, mas para impulsioná-lo à terra prometida. Ainda que não veja, as águas já estão se dividindo. Olhe para José. Enquanto ele apodrecia na prisão, eu estava ensinando-lhe a linguagem dos sonhos. Anos de solidão foram, na verdade, aulas particulares para governar nações. Gênesis 41, 39 e 40. Filho, seus momentos mais sombrios são minha oficina. Naquela crise financeira que você enfrenta, estou treinando-o para administrar a abundância. Naquela traição que o machucou, estou preparando-o para perdoar como Cristo. Naquela porta fechada, estou escrevendo um capítulo de ressurreição que deixará o inferno em ruínas. Ouça isto: cada oração não respondida é uma semente enterrada, não uma promessa abandonada. A mulher cananeia clamou a Jesus 3 vezes antes de ser atendida. Mateus 15, 22, 28. Por que a demora? Eu estava fortalecendo sua fé para que o milagre dela se tornasse um testemunho eterno. Da mesma forma, suas orações repetidas não são ignoradas. Estão acumulando poder para um dilúvio de respostas que arrasará toda dúvida. Você se pergunta: Deus, por que não age logo? Filho, meu timing é uma arma. Quando Lázaro morreu, esperei 4 dias para ir até Betânia. Por quê? Porque queria que a morte se revelasse completamente, para que minha glória fosse inegável. João 11, 4. Hoje, digo a você: quanto mais impossível sua situação, mais espetacular será minha intervenção. A demora não é negação, é o palco sendo preparado para um milagre que carregará seu nome. Veja a oliveira. Antes de dar frutos, ela é podada, pressionada, esmagada. Mas é no processo de esmagamento que seu óleo é liberado. Você está passando por isso agora, pressionado por dívidas, esmagado por críticas, podado em seus sonhos. Mas saiba, enquanto você chora, eu armazeno cada lágrima em um odre, Salmos 56, 8, e usarei essa mesma água para irrigar uma nova temporada de frutos. O que o mundo vê como derrota, eu chamo de processo de unção. Atente aos detalhes invisíveis. Aquela ligação que não aconteceu, eu desviei para protegê-lo de um laço. Aquele contrato que ruiu, eu derrubei para poupá-lo de um desastre maior. Aquele relacionamento que terminou, eu fechei para abrir espaço para alguém que orou por você antes mesmo de vocês se conhecerem. Você não vê, mas eu trabalho assim, silencioso, meticuloso, infalível. Pense no oleiro. Jeremias 18, 1, 6. Quando o vaso se estraga em suas mãos, ele não o descarta. Reamassa o barro e recomeça. Filho, seus erros não são o fim, são a chance de eu refazer você com mais beleza. Aquela recaída, aquela decisão impulsiva, aquela queda, tudo está sob meu controle. Enquanto você se culpa, eu já estou remodelando seus fragmentos em algo que glorificará meu nome. Agora, preste atenção. Há uma guerra nos lugares celestiais por seu destino. Daniel 10, 12, 13. Quando você ora, anjos são enviados. Quando você adora, tronos caem. Quando você persevera, o inferno treme. A batalha pela sua família, sua saúde, sua mente, eu já a venci. Mas você precisa crer nisto antes de ver a evidência. Como Josué, que marchou ao redor de Jericó por 7 dias antes dos muros caírem, Josué 6:20. Sua fé precisa agir antes da manifestação. Declare isto: Pai, mesmo sem ver, creio que estás trabalhando. Confio em teu timing perfeito.
Ao pronunciar estas palavras, um decreto é liberado nos céus. Anjos se movem, montanhas são removidas e portas de bronze começam a se trincar. Lembre-se do exílio de Judá. Por 70 anos, parecia que eu os havia abandonado. Mas através do profeta Jeremias, declarei: eu sei os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. Enquanto eles choravam no cativeiro, eu já havia colocado Ciro, um rei pagão, em posição para libertá-los. Assim é com você. Pessoas que você nem conhece já estão sendo direcionadas para abençoá-lo. Circunstâncias que parecem aleatórias são: meus cavalos de Troia carregando provisão. Finalmente entenda, meu silêncio nunca é inatividade. Quando Jesus dormia no barco durante a tempestade, Marcos 4:38, não estava indiferente. Estava ensinando aos discípulos que até os ventos o reconheciam. Filho, eu posso dormir em sua tempestade, porque já decretei o milagre. Sua única tarefa é confiar. Enquanto você lê estas palavras, estou assinando documentos celestiais, reordenando relacionamentos e acelerando processos legais em seu favor. Respire fundo. O que você precisa já está a caminho. Apenas espere em meu ritmo sagrado. Filho, nesta hora em que os ventos rugem ao seu redor e as ondas ameaçam inundar sua alma, escute minha voz acima do caos. Esta tempestade não é seu fim. É o terreno sagrado onde estou plantando sementes de um destino que o medo jamais permitiria que você sonhasse. Você se pergunta: por que tanto sofrimento? Por que tanto conflito? Eu respondo com uma verdade eterna. As maiores transformações espirituais ocorrem não nos jardins tranquilos, mas nos olhos dos furacões. Cada relâmpago que você vê é minha luz, revelando o que precisa ser curado. Cada trovão é minha voz, despedaçando fortalezas que o limitam. Não tema a tempestade, ela é minha ferramenta. Lembre-se de Jó, ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde. Sua esposa gritou: amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2:9. Mas no auge de seu desespero, Jó fez uma declaração que ecoou nos céus: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Filho, sua tempestade também carrega esse potencial. Enquanto você clama por alívio, eu estou forjando em você uma fé que não vacilará nem diante da morte. A dor que você sente não é punição, é preparação. Como o fogo purifica o ouro, esta provação está removendo de você tudo o que é perecível para revelar minha imagem indestrutível. Veja Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25, 26. Açoitados, sangrando, presos a troncos, mas à meia-noite começaram a cantar. Por quê? Porque entenderam que a prisão era o palco para um milagre que libertaria não apenas eles, mas toda uma cidade. Quando suas correntes se romperam, o carcereiro e sua família foram salvos. Filho, sua tempestade não é só sobre você. Há vidas ligadas à sua libertação. Cada passo que você dá em fé, mesmo com os pés feridos, está abrindo portas para que outros encontrem minha graça. Você questiona: Deus, por que não acalmaste esta tempestade antes que começasse? Eu respondo: porque confio em você. Quando meu filho acalmou o mar, Marcos 4:39, os discípulos aprenderam mais sobre minha natureza em 10 segundos do que em 3 anos de milagres. Sua tempestade é uma aula acelerada de identidade. Nela você descobrirá que não é um frágil barco à deriva, mas um templo do Espírito Santo que caminha sobre as águas. O vento uiva não para afogá-lo, mas para provar que você foi feito para dominar o caos. Entenda isto: sua luta atual é um portal, não uma prisão. Quando os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha, Daniel 3, 23, 25, a única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os prendiam. Assim é com você. As chamas que o assustam estão, na verdade, destruindo limitações. O que o mundo chama de crise, eu chamo de convocação para governar. Enquanto você treme, anjos sussurram: levante-se, você está sendo promovido. Olhe para Jonas. Sua tempestade veio porque ele fugiu do chamado.
mas mesmo ali, no ventre do grande peixe, eu o preparei para pregar a maior colheita de almas da história. Jonas 3:5. Filho, talvez sua tempestade tenha começado por escolhas erradas, mas saiba, minha graça transforma naufrágios em rotas divinas. Ainda que você tenha corrido de mim, estou usando até seus desvios para levá-lo de volta ao propósito. Ouça este segredo celestial: não há vento forte o suficiente para apagar minha chama em você. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, 1 Reis 18:38, o fogo desceu após a lenha ser encharcada. Sua tempestade é a água que torna o milagre mais evidente. A doença que o assola, a dívida que o persegue, a solidão que o consome. Tudo isso é lenha molhada para um fogo que deixará o mundo em silêncio diante de minha glória. Você se sente esquecido no meio do caos? Como os discípulos no mar da Galileia, remando furiosamente enquanto Jesus observava. Marcos 6:48. Mas saiba, eu não durmo. Cada onda que lhe atinge foi medida por minha mão. Cada noite sem dormir foi contabilizada em meu relógio. A tempestade tem hora para terminar. E quando acabar, você não será a mesma pessoa que entrou nela. Será um guerreiro marcado por minha unção, com histórias que silenciarão o inferno. Agora preste atenção. Há um propósito em sua resistência. Quando a águia ensina os filhotes a voar, ela os empurra para fora do ninho. Enquanto eles caem, gritando de medo, ela voa embaixo deles, pronta para apanhá-los. Filho, sua tempestade é esse voo forçado. Você sente que está caindo, mas minhas asas estão sob você. Cada desafio é um treino para que você alcance alturas que os conformados jamais conhecerão. Declare isto: Pai, mesmo que não entenda, aceito teu propósito nesta tempestade. Usa-a para me tornar mais como Jesus. Ao pronunciar estas palavras, um anjo é enviado para selar sua declaração nos céus. Montanhas de desespero começam a se mover e uma nova ousadia nasce em seu espírito. Lembre-se de Pedro. Ele pediu para andar sobre as águas, mas duvidou ao sentir o vento. Mateus 14:30. Mesmo assim, eu o alcancei antes que afundasse. Filho, sua fé pode ser pequena, mas minha mão é grande. O que importa não é a força do vento, mas a direção do seu olhar. Fixe seus olhos em mim e você fará o impossível parecer normal. Finalmente, guarde isto: sua tempestade é temporária, mas seu propósito é eterno. Enquanto você luta, estou escrevendo um testemunho que será cantado por gerações. A dor de hoje será a história que libertará seus netos do desespero. Não desperdice este momento. Como José disse a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada grito sufocado, tudo será transformado em bem. Respire fundo. A tempestade já está perdendo força. O arco-íris da minha fidelidade está surgindo no horizonte. Filho, hoje trago a você um convite que rasgará o céu sobre sua vida. É hora de soltar. Deixe cair das suas mãos o que você insiste em controlar. Os planos meticulosos, as rédeas apertadas do medo, até mesmo os sonhos que você transformou em ídolos. Você pensa que está protegendo sua vida ao segurar tudo com força, mas na verdade está sufocando o milagre que só nasce em terrenos abandonados. Por isso, declaro com urgência santa: chegou o momento de trocar suas estratégias por minha soberania. Entregue-me não apenas o que dói, mas também o que você ama. Entregue-me o tudo, e eu farei do seu nada um monumento à minha glória. Olhe para Abraão no Monte Moriá, Gênesis 22, 9 e 12. Ele subiu ao altar com o filho da promessa amarrado, preparado para perder o que mais amava. Mas no momento do sacrifício, minha voz interveio. Por quê? Porque eu não queria Isaque. Queria o coração de Abraão. Filho, o que você precisa amarrar no altar hoje? Aquela ambição que virou obsessão? Aquele relacionamento que você idolatra? Aquele ressentimento que alimenta como fogo sagrado? Traga-os a mim, não para destruí-los, mas para ressuscitá-los em minha vontade perfeita. Você pergunta:
Como confiar em Deus com o que é precioso? Eu respondo com o jardim do Getsêmani, Mateus 26:39. Meu próprio filho suou sangue ao dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquela noite, ele entregou até o direito de ser reconhecido como Deus, Filipenses 2:6-7. Sua entrega não é sobre perder, mas sobre ganhar uma dimensão de fé onde o impossível se curva à minha voz. Você quer ver mortos ressuscitarem? Então, primeiro, entregue os ossos secos que guarda em segredo. Ezequiel 37:1-10. Veja suas mãos. Elas estão cerradas, tremendo, tentando manter o controle. Mas só há espaço para minha bênção nas mãos abertas. A viúva pobre que deu 2 moedinhas, Marcos 12:41-44, não sabia que sua oferta iria ecoar por séculos. Ela simplesmente entregou tudo. Hoje repito, não é o tamanho do seu sacrifício que me comove, é a radicalidade da sua entrega. Um copo d'água dado em obediência move mais céus que milhões oferecidos em rebeldia. Esta é a verdade que o inimigo esconde. A entrega radical é sua arma mais poderosa. Quando os amalequitas atacaram Israel, Êxodo 17:11-13, a vitória não veio pela espada, mas pelas mãos levantadas de Moisés, um gesto de total dependência. Filho, suas mãos erguidas em rendição têm mais poder que todas as suas estratégias. Enquanto você luta para resolver, eu espero que você desista de resolver. Enquanto você se desgasta planejando, eu anseio que você pare de planejar. Assuma sua posição. Mãos vazias, coração aberto, olhos fixos em mim. Ouça isto. Sua insegurança não é falta de fé, é apego ao controle. A mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:25-34, quebrou todas as leis religiosas ao tocar minha veste. Ela não pediu permissão, entregou-se ao desespero santo. E foi exatamente ali, em sua ousadia imprópria, que a cura explodiu. Filho, eu não procuro protocolos. Procuro corações famintos o suficiente para arriscar tudo. Você se agarra a garantias humanas. Salomão construiu um templo glorioso, mas eu habitei na simplicidade radical do tabernáculo. Uma tenda móvel, sem alicerces, dependente de minha nuvem. Êxodo 40:34-38. Sua vida será minha morada, quando você trocar a busca por estabilidade pela obediência nômade. Não se acostume a raízes profundas, onde eu não plantei. Sua segurança não está em um emprego, conta bancária ou título. Está em mim. Agora preste atenção. Há uma guerra entre seu desejo de controle e minha promessa de provisão. Quando os israelitas se recusaram a entrar em Canaã, Números 14:1-4, foi porque preferiram a escravidão previsível à liberdade arriscada. Hoje você enfrenta a mesma escolha: acomodar-se no deserto controlável ou marchar rumo a uma terra que exige entrega diária. A colheita em Canaã não virá sem atravessar o Jordão em cheia. Josué 3:15. Você está disposto a molhar os pés antes de eu parar as águas? Declare isto: Pai, eu solto. Entrego minha necessidade de entender, meu direito de reclamar, meu vício em controlar. Assume o comando, mesmo que isso me assuste. Ao pronunciar estas palavras, um terremoto espiritual ocorre. Anjos são enviados para recolher os fragmentos do seu controle e transformá-los em fé pura. Lembre-se de Maria de Betânia, João 12:1-8. Ela quebrou um vaso de alabastro caríssimo para ungir meus pés. Os discípulos reclamaram: que desperdício! Mas eu defendi sua extravagância sagrada. Filho, sua entrega radical será criticada pelo mundo e até por religiosos, mas saiba, quanto mais desperdício de controle, mais fragrância de Cristo você exala. Entenda o paradoxo: quanto mais você abre mão, mais eu posso acrescentar. A multiplicação dos pães, Mateus 14:13-21, começou com um menino que entregou sua merenda insignificante. Enquanto você retém, trava-se o fluxo. Mas quando você solta, desata-se uma avalanche de provisão. Finalmente, guarde isto: a entrega radical não é um evento, é um estilo de vida. Como os levitas que não receberam herança em Canaã,
Números 18:20, sua herança sou eu. Enquanto você busca segurança terrena, eu ofereço algo maior. Uma vida onde cada respiração é um ato de confiança, cada passo uma aventura sobrenatural. Respire fundo. Sinta o alívio de soltar o peso que nunca foi seu para carregar. Minhas mãos já estão estendidas. Você só precisa deixar cair. Filho, incline o ouvido agora e ouça o eco do meu juramento eterno. A restauração que você implorou por anos não virá em gotas, mas em dilúvio. Cada minuto roubado pela dor, cada oportunidade engolida pelo fracasso, cada sonho apagado pela decepção, tudo será devolvido com juros. Não falo de um consolo futuro, mas de uma intervenção que começa agora, neste exato instante em que minha voz ressoa em seu espírito. Veja com meus olhos. Há uma multidão de anjos ao seu redor, carregando pacotes celestiais selados com seu nome. Dentro deles estão curas que desafiam a medicina, reconciliações que refazem histórias, provisões que ressuscitam esperanças. Estas não são metáforas, são realidades sobrenaturais prestes a invadir seu mundo natural. Como fiz com o vale de ossos secos, Ezequiel 37:10. Estou soprando vida sobre áreas que você considerava mortas. A ressurreição já está em andamento. Você se lembra de Jó? Depois de perder tudo, ele não apenas foi restaurado, recebeu o dobro, Jó 42:10. Por quê? Porque eu não reparo danos, recrio destinos. Aquela casa que desabou, o relacionamento que se desfez, a saúde que fraquejou, não serão remendados, mas transformados em algo tão glorioso que o antigo nem será lembrado. Isaías 43:19. Sua restauração não será um retorno, mas um avanço. Você não voltará ao normal. Será lançado em uma realidade onde meus milagres são seu novo normal. Ouça isto. O tempo não é seu inimigo. Quando os israelitas saíram do Egito, eu não os levou pelo caminho mais curto, mas pelo que revelaria minha glória. Êxodo 13:17-18. Da mesma forma, os anos que você considera perdidos foram, na verdade, laboratórios onde preparei sua unção. Aquele período de escassez foi meu treinamento para que você administre a abundância. A solidão que o consumiu foi minha maneira de ensiná-lo a ouvir, minha voz acima de todos os ruídos. Nada foi desperdiçado. Olhe para suas mãos. Elas estão marcadas por cicatrizes de batalhas passadas. Cada uma delas será um testemunho luminoso. Como as feridas de Jesus após a ressurreição, João 20:27, suas cicatrizes não serão lembranças de derrota, mas provas de que o impossível foi vencido. A enfermidade que o atormentou, a traição que o feriu, tudo se tornará credencial para que outros creiam. Esta é a verdade que o inimigo teme. Sua restauração é inevitável. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel 6:22, eu não apenas o protegi, fiz da cova um altar onde reis se curvaram. Filho, o lugar que deveria destruí-lo será o palco de sua coroação. A humilhação que você sofreu está prestes a se tornar sua plataforma. Prepare-se. Aqueles que riram de sua fé em silêncio verão você recebendo honra em praça pública. Atenção aos sinais. Na próxima semana, você receberá uma notícia que parecerá coincidência. Não será. Um e-mail inesperado, um encontro divino no supermercado, uma ligação de alguém que havia cortado laços. São minhas ferramentas acelerando a restauração. Quando José foi tirado da prisão, Gênesis 41:14, bastou um sonho esquecido para fazê-lo governador. Assim será com você. O que parecia esquecido em sua vida será o gatilho para uma promoção sobrenatural. Declare isto: Pai, eu recebo tua restauração imediata. Creio que os anos devorados serão restituídos e minha história se tornará um hino à tua fidelidade. Ao proclamar estas palavras, um decreto é emitido nos tribunais celestiais. Anjos recebem ordens para recuperar o que foi roubado, reparar o que foi quebrado e reescrever o que foi distorcido. Lembre-se do filho pródigo, Lucas 15:22-24. Ele voltou para casa esperando ser um servo, mas o pai o vestiu com a melhor roupa e matou o novilho cevado.
Assim, eu faço com você. Não o recebo de volta com restrições, mas com festa e extravagância. A vergonha que o fez se esconder será coberta por minha honra. A miséria que o acompanhou será substituída por uma celebração que contagiará até os céticos. Entenda o mecanismo divino. Restauração imediata não significa ausência de processo. Quando curei o cego de nascença, João 9, 6, 7, usei lodo e água. O milagre foi instantâneo, mas exigiu que ele obedecesse ao caminhar até Siloé. Filho, sua cura financeira, emocional ou física pode exigir passos práticos, mas saiba, enquanto você caminha, eu trabalho. Cada ato de obediência, por menor que seja, é um tijolo no edifício de seu milagre. Você teme recair? Como Pedro, que afundou após andar sobre as águas, Mateus 14, 30, 31, você se pergunta, e se eu falhar de novo? Ouça, minha restauração inclui estabilidade. Assim como Pedro se tornou coluna da igreja após negar-me, sua fraqueza passada será alicerce para sua autoridade futura. O que o derrubou não o deterá novamente. Eu mesmo serei seu guardião. Salmo 121, 3. Finalmente, guarde isto. Sua restauração é um ato de guerra cósmica. Quando você foi ferido, o inferno celebrou. Mas agora, cada bênção que eu derramar sobre você será um golpe no reino das trevas. A família que será salva através de seu testemunho, as vidas que serão curadas por sua ousadia, tudo isso é parte do que o inimigo tentou roubar. Mas hoje, declaro, ele perdeu. Você ganhou. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. É o sopro da restauração invadindo cada célula. Enquanto você lê estas palavras, estou reescrevendo seu DNA espiritual. Fracassos se tornam profecias. Cicatrizes viram sinais. E o ontem que você chorou transforma-se no amanhã que você cantará. Filho, hoje revelarei a você uma linguagem secreta do céu, os sinais que tenho espalhado em seu caminho. Eles não são acidentes, nem coincidências passageiras. Cada um carrega minha assinatura, minha voz sussurrando. Estou aqui, confie, avance. Pai, você os tem percebido? Aquele versículo que surgiu 3 vezes em um dia? Aquele sonho repetido que não consegue esquecer? Aquele desconhecido que lhe disse exatamente o que precisava ouvir? Nada disso é casualidade. São marcos luminosos que coloquei em sua jornada para confirmar que está no caminho certo, mesmo quando tudo parece obscuro. Lembre-se de Gideão, Juízes 6, 36, 40. Ele pediu um sinal, o orvalho no velo de lã. Eu não apenas respondi, mas fiz o inverso no dia seguinte para remover toda dúvida. Por quê? Porque entendo sua necessidade humana de confirmação. Assim como Gideão, você não está errado em buscar garantias. Mas saiba, meus sinais não são para desafiar sua fé, mas para fortalecê-la. Cada confirmação que lhe envio é um degrau para que você suba mais alto na escada da confiança. Veja suas mãos. Elas estão segurando o celular ou este papel enquanto minha voz ecoa em seu coração. Isso já é um sinal. Você poderia estar distraído, mas escolheu parar e ouvir. Este momento não é passivo. É um encontro divino onde estou codificando verdades em seu espírito através de palavras que parecem simples, mas carregam fogo transformador. Ouça isto. Os sinais que você ignora são as chaves que liberam os milagres que você anseia. A mulher sunamita que acolheu Eliseu, segundo Reis 4, 8, 10, não sabia que sua simples câmara mobiliada no profeta seria o canal para a ressurreição de seu filho. Filho, os gestos mais comuns em obediência são os sinais mais poderosos. Aquele convite para servir, aquele impulso para ligar para um amigo, aquele desejo súbito de perdoar, não os subestime. São minhas mãos, guiando você para o lugar do milagre. Você já se perguntou, Deus, por que não fala mais alto? Eu respondo, porque quero que você aprenda a discernir meus sussurros. Elias não me ouviu no vento, no fogo ou no terremoto, mas numa voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11, 12. Da mesma forma,
minhas confirmações virão não apenas no espetacular, mas no cotidiano. A senha do Wi-Fi que apareceu como Jeremias 29:11, o pássaro que pousou em sua janela durante a oração, o número 1111 que vê repetidamente, tudo isso é eu. Não por superstição, mas porque sou um pai pessoal que fala sua linguagem. Atenção ao inesperado. Na próxima semana, você receberá uma mensagem de alguém do passado. Não a descarte como nostalgia. Eu a estou usando para remover um entulho emocional que bloqueia sua visão. Aquele e-mail que você procrastinou responder é um portal. Aquele projeto abandonado na gaveta é uma semente. Até aquele atraso no trânsito que o irritou foi minha maneira de protegê-lo de um acidente. Nada em sua vida é aleatório. Como um pintor que usa até as sombras para compor uma obra-prima, estou usando cada detalhe, bons e ruins, para confirmar meu amor por você. Declare isto: Pai, abro meus olhos para ver teus sinais. Sintoniza meu coração com teu GPS celestial. Ao proclamar estas palavras, uma frequência espiritual é ativada. Sua percepção se aguçará e você começará a enxergar minhas digitais em lugares que antes pareciam comuns. Lembre-se dos magos do Oriente, Mateus 2:1-2. Eles seguiram uma estrela até Jesus. Assim, eu faço com você. Coloco estrelas em seu caminho, pessoas, circunstâncias, impressões, para guiá-lo ao lugar do propósito. Mas atenção, Herodes tentou usar os magos para destruir o Messias. Da mesma forma, o inimigo tentará distorcer meus sinais. Por isso, teste tudo. 1 Tessalonicenses 5:21. Se um sinal o leva a mais ansiedade, não é de mim. Se o enche de paz mesmo em meio ao caos, é minha voz. Entenda a profundidade. Meus sinais muitas vezes exigem ação. Quando Moisés viu a sarça ardente, Êxodo 3:2-5, eu não o deixou apenas admirar o fogo. Disse: tire as sandálias e aproxime-se. Cada confirmação que lhe dou é um convite para avançar. Aquele convite para um novo ministério, aquele curso que surgiu do nada, não são apenas bênçãos, são testes de obediência. Quando você age, mesmo com medo, transforma os sinais em milagres. Você se pergunta: como diferenciar a voz de Deus da minha imaginação? Eu respondo: minha paz é o selo. Colossenses 3:15. Se uma direção o deixa inquieto, é carne ou demônio. Se, apesar do temor, há uma paz profunda em seu espírito, é eu. Lembre-se de Ananias, Atos 9:10-19. Ele temeu visitar Saulo, mas minha paz o sustentou. Sua obediência aos meus sinais não eliminará o medo, mas o cobrirá com minha coragem. Olhe para os pássaros. Mateus 6:26. Eles não semeiam nem colhem, mas reconhecem meus sinais nas estações e migram no tempo certo. Filho, você é mais valioso que muitos pássaros. Por que insiste em duvidar de minha capacidade de guiá-lo? A sincronia que vejo você admirar na natureza é a mesma que disponho em sua vida. Basta parar, observar e seguir. Agora preste atenção. Há um sinal urgente que você tem ignorado. É aquela pessoa difícil que insiste em sua vida. Não é por acaso. Assim como coloquei Zaqueu no caminho de Jesus, Lucas 19:1-10, coloquei essa pessoa em sua rota para lhe ensinar algo vital. Não fuja do confronto. Eu usarei até suas discordâncias para confirmar minha vontade e purificar seu caráter. Guarde isto. Os maiores sinais são os que exigem fé para serem interpretados. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, Mateus 14:26, pensaram ser um fantasma. Só quando Pedro ousou interpretar o sinal como um convite, é que ele caminhou sobre o mar. Filho, os sinais que lhe dou não são para serem apenas admirados, mas obedecidos. Finalmente saiba isto: meus sinais são contínuos. Assim como a coluna de nuvem e fogo nunca deixou os israelitas, Êxodo 13:21-22, minha presença nunca o abandonará. Você pode não ver fogos de artifício diários, mas se procurar, encontrará pão fresco do céu em cada manhã. A palavra que precisa ouvir na hora certa, o versículo que salta da página, o conselho sábio que chega sem você pedir,
Tudo é eu. Respire fundo. Enquanto você lê estas palavras, estou enviando um anjo com uma confirmação tangível. Pode ser um chamado perdido que se tornará uma porta aberta, um erro de digitação que revelará uma verdade ou um encontro que mudará seu destino. Fique atento. Os sinais estão por toda parte. Você está cercado por minha atenção. Filho, hoje estendo a você um convite que mudará não apenas sua vida, mas sua eternidade. É hora de subir. Você tem caminhado em fé, sim, mas há um novo nível esperando por você. Um lugar onde o impossível se torna linguagem cotidiana, onde os gigantes que o assustam são vistos como degraus e onde minha voz é mais real que qualquer circunstância. Este não é um chamado para os acomodados, mas para os famintos, aqueles que, mesmo cansados, desejam mais de mim. Você aceita? Veja Abraão no Monte Moriá, Gênesis 22, 1, 2. Ele já havia deixado sua terra, sua parentela, tudo o que conhecia. Mas eu o chamei a um novo nível. Ofereça seu filho, seu único filho. Por quê? Porque queria que ele conhecesse uma fé que não depende de promessas, mas do promissor. Filho, sua fé atual o trouxe até aqui, mas não o levará até o destino final. Há um teste à frente, não para destruí-lo, mas para elevá-lo. Aquele sonho que você idolatra, aquela segurança que você cultua, até mesmo aquela visão que recebeu de mim, tudo precisa ser colocado no altar. Ouça isto: a fé que o salvou não é a mesma que o sustentará. Pedro caminhou sobre as águas com uma fé inicial, Mateus 14, 29. Mas foi no fracasso que aprendeu a depender totalmente de mim. Sua queda não foi o fim, foi o início de uma fé mais profunda. Da mesma forma, os tropeços que você lamenta são degraus para um novo nível de intimidade comigo. Não tema os ventos contrários. Eles existem para provar que você foi feito para dominar o caos. Você se pergunta: como alcançar esse novo nível? Eu respondo: comece crendo que ele existe. A mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, 25, 34, não apenas acreditou que eu poderia curá-la, ela ousou tocar minha veste. Sua fé não foi passiva, foi agressiva. Filho, há uma diferença entre crer em minha existência e crer em minha bondade. O novo nível de fé exige que você não apenas me reconheça como Deus, mas como Pai, aquele que deseja o melhor para você, mesmo quando o caminho parece obscuro. Olhe para suas mãos. Elas estão abertas ou cerradas. A fé que o levará ao próximo nível exige mãos vazias, sem apegos, sem garantias humanas, sem planos B. Como o jovem rico, Mateus 19, 21, 22, você pode ser tentado a se agarrar ao que é seguro. Mas ouça, segurança não é sinônimo de fé. Abraão deixou Ur sem saber para onde ia, Hebreus 11, 8. Moisés deixou o palácio sem saber como libertaria Israel. E você? O que está disposto a deixar para alcançar o novo nível que preparei para você? Atenção ao inesperado. Na próxima semana você enfrentará uma situação que desafiará tudo o que pensa saber sobre mim. Não fuja dela. Como Jó, que perdeu tudo, mas no fim pôde dizer: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42, 5. Sua maior crise será sua maior revelação. Prepare-se. O que você aprenderá sobre mim neste novo nível mudará sua vida para sempre. Declare isto: Pai, eu aceito teu convite. Tira-me da zona de conforto e leva-me ao lugar onde teu poder se manifesta plenamente. Ao proclamar estas palavras, um portal espiritual se abre. Anjos são enviados para preparar o caminho, e o inferno treme, sabendo que um novo guerreiro está surgindo. Lembre-se de Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18, 36, 39. Ele não apenas orou por fogo, desafiou todo um sistema de incredulidade. Sua fé não foi apenas pessoal, foi profética. Filho, o novo nível de fé que estou lhe oferecendo não é apenas para seu benefício, mas para impactar gerações. A cura que você receberá, a provisão que experimentará, a libertação que conquistará,
tudo será um testemunho vivo de que eu sou Deus. Entenda a profundidade. Fé não é ausência de medo, mas obediência apesar dele. Quando Josué assumiu a liderança após Moisés, Josué 1:9, eu não o livrei do medo, dei-lhe coragem para avançar. Da mesma forma, o novo nível de fé que estou lhe oferecendo não eliminará suas dúvidas, mas as transformará em degraus. Cada passo que você der, mesmo tremendo, será uma declaração de que eu sou maior que seu coração. Você se sente pequeno para este chamado? Como Davi diante de Golias, 1 Samuel 17:45-47, você pode achar que não tem o que é necessário, mas ouça, sua pequenez é minha oportunidade. Davi não venceu com armadura ou estratégia humana. Ele venceu porque sabia que eu estava com ele. Filho, o novo nível de fé não exige que você seja grande, mas que eu seja grande em você. Agora preste atenção. Há um risco no novo nível de fé. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele afundou ao duvidar. Mateus 14:30-31. Mas saiba, eu não o deixei morrer. Da mesma forma, se você tropeçar, minha mão estará lá para levantá-lo. O risco não é o fracasso, mas a estagnação. Ficar onde está é mais perigoso que tentar e cair. Guarde isto. O novo nível de fé exige um novo nível de entrega. Quando Jesus multiplicou os pães, João 6:1-13, ele não começou com a multiplicação. Começou com a entrega do pouco que tinham. Filho, o que você está segurando que precisa ser entregue? Suas finanças? Seus relacionamentos? Seus sonhos? No novo nível, tudo é meu. Finalmente saiba isto. O novo nível de fé não é um destino, mas uma jornada. Como Enoque, que andou com Deus até ser arrebatado, Gênesis 5:24, você não chegará lá de uma vez. Cada dia será um passo, cada desafio uma lição, cada milagre uma confirmação. Não corra, aprecie o processo, respire fundo. Enquanto você lê estas palavras, estou soprando sobre você um vento de fé sobrenatural. Ele o levará a lugares que seus olhos nunca viram, mas seu coração sempre desejou. Filho, esta é a hora em que minha voz ecoa sobre sua vida como um trovão sagrado. A vitória que você tem buscado, chorado e guerreado não está chegando. Já está aqui. Sinta o chão tremer sob seus pés. Sinta o ar carregado de promessas. Sinta o fogo do meu espírito invadindo cada átomo do seu ser. Esta mensagem não é um fim, mas um portal, o ponto de partida para uma era em que seus inimigos se curvarão diante do seu testemunho. Levante-se. O momento de ver minha glória se manifestar em sua vida não é amanhã, nem na próxima semana. É agora. Ouça. Assim como o sol rompe a escuridão ao amanhecer, minha vitória irromperá em sua história de modo inegável. Aquela dívida que o assombra será não apenas quitada, mas transformada em testemunho de provisão. A enfermidade que teima em persistir será apagada por minha palavra, e médicos se calarão diante do inexplicável. O relacionamento que parece morto respirará novamente, e os que riram de sua fé se reunirão em sua casa para ouvir como você foi libertado. Nada será como antes. Prepare-se. Os sinais que você pediu estão prestes a invadir seu cotidiano como um furacão de milagres. Mas preste atenção. Sua vitória não é apenas para você. Quando a mulher samaritana encontrou-me no poço, João 4:28-30, ela não guardou o milagre para si. Correu à cidade e gritou: "Vejam o que ele fez!" E uma multidão veio a mim por causa de seu testemunho. Filho, sua libertação é semente para libertar nações. Cada vez que você compartilha esta mensagem, cadeias são quebradas em vidas que você nunca conhecerá. O desespero de um pai distante, a angústia de uma mãe solitária, o vício de um jovem perdido, tudo será tocado quando você ousar falar. Não subestime o poder do seu sim em obedecer e compartilhar. Declare isto: Pai, eu tomo posse da vitória que já é minha e prometo, usarei meu testemunho para incendiar corações com tua glória. Ao proclamar estas palavras, um terremoto espiritual sacode o reino das trevas. Demônios fogem, portas celestiais se abrem,
e anjos são enviados para acelerar a concretização das promessas em sua vida. Lembre-se de Paulo e Silas, Atos 16, 25, 34. Eles não esperaram sair da prisão para celebrar. Adoraram no escuro, com feridas, sem ver saída. E o resultado? Um terremoto libertou não apenas eles, mas todos os prisioneiros. Filho, sua adoração no vale é a arma que destrói as cadeias alheias. Ao compartilhar esta mensagem, você não está apenas repassando palavras, está soltando terremotos de libertação em lares, hospitais e celas de prisão. Entenda o peso profético deste momento. Você é minha testemunha. Isaías 43:10. Cada milagre que vivi em sua vida foi registrado nos céus não para seu entretenimento, mas para a evangelização. Quando você conta como eu curei sua depressão, restaurou seu casamento ou abriu portas profissionais, está rasgando o véu da incredulidade sobre gerações. Sua história é mais poderosa que sermões. Suas cicatrizes são mais eloquentes que teologias. Não se cale. Agora, uma ordem direta do trono. Compartilhe esta mensagem agora, não por obrigação, mas como ato de guerra. Cada vez que você a envia, um anjo é despachado para resgatar alguém da beira do abismo. Cada vez que você aposta, famílias são salvas da destruição. Cada vez que você a sussurra, um suicida ouve minha voz e recua do precipício. Você segura nas mãos não apenas um texto, mas um extintor espiritual para o inferno. Use-o. Guarde minha promessa final. A vitória que você verá será tão avassaladora que até seus críticos serão obrigados a admitir: Deus está com ele. Como aconteceu com José no Egito, Gênesis 41, 39 e 40, sua época de humilhação será ofuscada por uma hora de honra tão intensa que o próprio inimigo se calará. E quando perguntarem: como você conseguiu? Aponte para mim. Sua história será um altar onde muitos se converterão. Não desista agora. O último round da batalha é sempre o mais intenso. O inimigo tentará convencê-lo de que nada mudou, de que sua fé é inútil, de que você é muito pequeno. Mas eu declaro: seu amém final será dado não em lágrimas, mas em gritos de triunfo. Você não apenas verá minha glória, viverá nela. Assim diz o Senhor. A vitória é sua, a honra é minha, a colheita é nossa. Levante-se, filho, sua hora chegou. Amém.